E aí, pessoal, tudo bem? Então, conforme combinado, estou gravando esse vídeo para não ser um substituto da aula, né? Que não haverá quinta-feira, porque a gente vai fazer a reposição na sexta-feira, conforme combinado. E aí a gente vai desenvolver essa atividade em sala de aula na sexta-feira. Então, esse vídeo será melhor utilizado de uma forma complementar à aula de reposição de sexta-feira. Mas se por algum motivo você não puder ir na sexta-feira, essas são as orientações para que você faça o trabalho e poste na nossa plataforma até meio-dia, tá certo? Até meio-dia de sábado vai ser possível você postar na plataforma essas atividades feitas, enfim, para que a gente possa evoluir no nosso trabalho. Bom, então, em primeiro lugar, vocês têm que entrar no Blackboard, pegar os slides de número, nomeados como 4A, em que a gente vai começar a nossa quarta unidade, chamada Criatividade e Inovação. Só recapitulando, só para vocês não perderem o fio da meada, é importante que nós recapitulemos o seguinte: nós trabalhamos primeiramente as competências empreendedoras de vocês. Então a gente começou trabalhando com o porquê, o grande porquê de vocês. E trabalhamos até culminar no propósito profissional. E aí depois já fizemos um link com empatia para começar o módulo posterior, que foi o que nós finalizamos na aula passada, que são os problemas sociais. Então a gente trabalhou empatia para trabalhar os problemas sociais. Agora, o nosso novo módulo, criatividade e inovação, a gente vai criar uma solução que seja por meio de um produto, de um serviço, de um projeto, isso não importa agora, a gente vai criar uma solução para o problema que vocês identificaram. Então, as nossas próximas 3 aulas, começando por essa, será para desenvolver a solução. Aí, alguns alunos que estão muito envolvidos na disciplina, que deram uma olhada naquele nosso mapa da mina, aquele infográfico de navegação da disciplina, já perguntaram: professor, mas e aí o que a gente vai falar no módulo 5, soluções sociais? Se nesse módulo 4 de criatividade e inovação, nós vamos trabalhar a nossa criatividade para inovar em uma solução. No módulo 5, nós vamos trabalhar as formas que vocês podem escolher para operacionalizar, para executar a solução que vocês estão pensando. Então, vocês podem, por exemplo, criar um negócio social, ou um negócio de impacto social, ou uma organização sem fins lucrativos, ou uma ação de extensão universitária, ou um projeto social. Essas são algumas das formas que vocês vão poder operacionalizar essa solução que nós iremos construir criativamente nas próximas 3 aulas para o problema social que vocês identificaram nas últimas aulas que nós tivemos e que atenda o propósito profissional de vocês que nós identificamos nas aulas anteriores. Então essa é a sequência lógica da disciplina. Compreender isso é fundamental porque você não se perde no todo. Não fica uma coisa dispersa, solta, né? Você consegue ter um encadeamento lógico e linear aí do que a gente está falando. Apesar do pensamento complexo ser muito importante, é fundamental que a gente tenha um encadeamento linear nesse momento. Então, nos slides 4A, primeira parte do trabalho é vocês assistirem um vídeo do Steven Johnson, de onde vêm as boas ideias, está lá nos slides, né, do TED Talks, é um vídeo fantástico em que ele vai trazer uma teoria sobre como as boas ideias surgem nos indivíduos. Muito bom esse vídeo. Aí depois que você assistir esse vídeo, é um vídeo de 18 minutos, aí você já vai para a primeira parte do trabalho. Eu não vou falar sobre o vídeo, isso eu vou estar falando na aula de sexta-feira, a gente vai discutir o vídeo de sala de aula, e aí vocês já vão para a primeira parte do trabalho, que é o quê? Ah, não, perdão. Aí na sequência, vocês, para complementar o vídeo, aí tem um book trailer, também de Steven Johnson, que fala sobre de onde vêm as boas ideias. Porque, na verdade, esse vídeo do TED Talks, ele é uma síntese, é uma palestra do livro dele, também com esse mesmo título, da editora Zaha. E nesse book trailer, na sequência, se trabalha uma animação com o conceito geral que ele trabalhou no vídeo anterior. Então, o vídeo de 18 minutos mais esse book trailer de 4 minutos e meio, eles são complementares para vocês entenderem um pouco a teoria do Steven Johnson, que aborda de onde vêm as boas ideias na opinião dele. As boas ideias são aquelas ideias valorizadas pela sociedade, por isso são boas, por isso tem essa carga valorativa de boa. A sociedade valoriza a ideia como boa,
ela contribui com a sociedade de alguma forma, por isso ela é boa. Então, nesses 2 vídeos, vocês vão ter uma noção desse conceito dele, que é fundamental daqui para frente. Vocês vão ver que nessas nossas 3 aulas sobre criatividade e inovação, eu vou sempre começar a aula introduzindo algum grande teórico ou algum grande criador, por meio de vídeo, por meio de um book trailer, por meio de uma obra, para que vocês se familiarizem um pouco com a questão da criatividade e da inovação. Certo? Questão da teoria de criatividade e inovação, a gente vai falar um pouco na aula, a gente já falou no início, mas a gente vai repetir um pouco em sala de aula. E aí vem a primeira parte do trabalho. Vocês vão ter que colocar quais são as 3 principais mensagens dos vídeos dos 2 do Steve Jobs. Então, vamos lá, 3 grandes mensagens foram passadas para vocês vão escrever no início da folha. Depois disso, aplicação. De que forma o grupo, o trio, pode aplicar pelo menos uma delas para solucionar o problema social que foi identificado na aula anterior. Então fica claro, gente, que se você não tiver feito corretamente o problema social, vocês não vão conseguir continuar nessa parte. E aí vai começar a acumular, porque a próxima aula também é um complemento dessa da anterior. Então, como eu reforcei muito em sala de aula, é importante que você chegue nessa aula com um problema muito bem definido, de acordo com as orientações e o feedback que eu dei para cada um dos grupos que apresentou os problemas sociais encontrados lá e que escolheram. E aqui você vai responder de que forma vocês do trio, podem aplicar pelo menos uma dessas mensagens do Steve Johnson para solucionar o problema social. Então, repetindo, primeira parte do trabalho, vocês vão responder quais as 3 principais mensagens dos vídeos dele, uma reflexão um pouco mais teórica, e aí na sequência você vai pegar uma dessas mensagens e responder como você pode aplicar isso para solucionar o problema social que vocês identificaram na etapa anterior. Então, essa é a primeira etapa do trabalho, certo? A segunda etapa do trabalho é vocês utilizarem uma ferramenta chamada Brainstorming, que é uma ferramenta muito conhecida, muito comum, tem até aquela piada batida, né? Brainstorming no interior de Minas é toró de parpite. Tempestade de ideias significa a tradução de brainstorming, que é uma ferramenta para você gerar novas ideias. Você trabalha com novas ideias, novos conceitos, novas soluções, qualquer tipo de assunto ou tópico, num ambiente em que os envolvidos eles estão livres de críticas e sem restrição à sua própria imaginação. Então, o brainstorm é uma ferramenta que você vai estar trabalhando a criação de ideias, soluções, conceitos, em um lugar em que não se critica. Porque a crítica ela é um inibidor, ela é um bloqueio à criatividade. Então você não pode criticar os parbeats, as ideias, as opiniões que todo mundo for jogando ali durante a mesa. Então vocês vão utilizar a técnica de brainstorming. É muito útil quando vocês precisam num curto prazo, que é o caso da nossa disciplina. Há outras ferramentas aí muito importantes. Na próxima aula a gente vai começar a falar do Design Thinking. O Design Thinking, na verdade, não é uma ferramenta, ele é uma metodologia que usa diversas ferramentas, um modo de proceder, mas a gente fala sobre isso na próxima aula, e uma das ferramentas utilizadas é o Brainstorm. Há outras ferramentas? Mas a gente vai utilizar o Brainstorm porque o Brainstorm é uma ferramenta que ela é muito útil no curto prazo, que é o caso da nossa disciplina. É lógico que todos aqueles alunos que forem dar continuidade, forem elaborar melhor a sua solução social, ou pretendem se tornar empreendedores sociais após a disciplina, eles podem desenvolver mais as soluções por meio dessa ferramenta ou de outras. Mas ela é útil, então, quando você quer gerar, num curto prazo, uma grande quantidade de ideias, né? Então, você também pode gerar mais causas, mais abordagens a serem usadas, ações a serem tomadas. Os grupos que receberam feedback em que o problema social não tem uma quantidade adequada de causas e não tem uma quantidade adequada de efeitos, pode utilizar o brainstorming também para aumentar isso aí. Reforço que, quanto maior a quantidade de causas e efeitos compreendidas do seu problema, maior é a probabilidade de que a sua solução social seja mais efetiva, seja mais eficaz. Vocês vão, então, durante 30 e 60 minutos se reunir. Vocês podem se reunir presencialmente, eu recomendo que seja presencialmente. Vocês podem fazer isso na quinta-feira, que seria o dia de nossa aula. Vocês vão até a faculdade e se reúnem em algum lugar, ou vocês podem fazer isso no outro dia da semana.
E eu coloco no slide que é um trabalho que é em equipe, mas pode ser individual, mas no nosso caso ele tem que ser em equipe, e vocês vão ver por quê. Primeiro porque é uma equipe que está trabalhando em conjunto, né? E aqui a gente não está buscando, a gente está trabalhando para buscar com a maior realidade possível, a gente não está floreando muitas coisas, então, inventando muitas coisas, então é importante que seja feito em equipe. Aí vocês vão se reunir e há algumas regras para o brainstorm. Primeiro, vocês não podem julgar. Então, tudo que for falado, vocês vão colocar lá um problema, que é o problema que foi escolhido. Aí todo mundo vai começar a propor solução. Ninguém pode julgar. Ah, não, que besteira isso. Ô, larga de ser bobo, isso aí não existe não, cara. Fala, pô, cara, isso é piada isso aí que você está falando. Ou até esse é o julgamento negativo, mas o julgamento positivo também é perigoso, porque às vezes a pessoa evita o julgamento negativo, mas ela julga positivamente. E o julgamento positivo ele enviesa também. Nossa, muito boa ideia essa daí, hein? Nossa, fantástico. Fala mais um pouco, fala mais sobre ela. Não, sem julgamento. Deixa falar. Todo mundo sai falando. Porque quando você está julgando até positivamente, você está desviando um pouco o processo criativo dos membros que estão ali envolvidos. A quantidade de soluções que são propostas é importante. Se vocês se reunirem e sentar em 5, 10 minutos e cada um falar 10 coisas e anotar ali 30 coisas, vocês não vão ter um arcabouço bom para filtrar e dali sair alguma coisa de fato criativa. O brainstorm é como funil de ideias, também como outra ferramenta que vocês podem utilizar, não no nosso trabalho, mas vocês podem utilizar complementarmente. Funil de ideias, se você não tem muitas ideias sendo colocadas no início do funil, no final dele não vão sair boas ideias também. Tem que ter liberdade total, então pode falar o que for, pode falar besteira, pode falar palavrão, pode falar qualquer coisa. Não tem restrição. Não, aqui a gente não pode falar isso. Isso é bloqueio à criatividade. Então não pode haver bloqueios. Vocês podem mudar e combinar, então eu estou falando de uma solução, se eu falo abacaxi, você fala abacaxi cortado, você fala abacaxi cortado no molho, e pode ter essa combinação, e é saudável que tenha essa combinação, e se o grupo estiver fazendo o brainstorm corretamente, vai haver essa combinação, porque vocês vão estar trabalhando com essa imagem que eu coloquei no slide de uma forma conectada racionalmente, e igualdade de oportunidade. Então já vou falar que vai ter que ter uma pessoa ali que vai estar anotando e uma pessoa que marca o tempo também, e essa pessoa vai ter que estar estimulando os que falam menos a falar mais. E ela vai ter que estimular aqueles que falam mais também a segurar um pouco, porque todo mundo tem que participar. Então tem que ter um manager ali que segura um pouco aquele que está falando muito e que estimula um pouco aquele que não está falando quase nada, certo? Primeira etapa do brainstorm, então. Aí vocês já fizeram lá, né, as principais mensagens dos 2 vídeos do Steven Johnson. Aí na segunda parte vocês do grupo escolheram uma mensagem e explicaram como ela pode ser útil na solução do problema que foi encontrado. E aí na primeira etapa vocês vão escrever o problema. Então, descreva o problema ou assunto para o qual estão procurando ideias e assegure que todos tenham compreendido. Aí você vai escrever o problema, bem grande, qual é o problema lá, de uma forma bem específica, bem clara, numa frase completa, que aborde todas aquelas variáveis, aqueles pontos que vocês levantaram. Onde o problema ocorre, o que é o problema, como ele ocorre, por que ele ocorre. Lembrem-se que vocês precisam ser específicos. O problema não pode ser a fome no mundo, não pode ser a violência no Brasil, tem que ser num local específico, uma quantidade de pessoas específicas, tem que ser claro, todo mundo pode entender. Então essa é a etapa 1, colocou lá o problema. Aí vocês vão passar para a etapa 2, começar a gerar ideias. Vão estabelecer o tempo máximo, como eu falei, de 30 a 60 minutos. Se for menos que 30 minutos, vocês vão quebrar 2 regras, né? Vocês vão quebrar a regra do tempo e a regra número 2 de quantidade, vocês não vão ter uma quantidade ideal. Então, colocar bastante, de 30 a 60 minutos para que as pessoas falem. Vai designar, também não coloca muito tempo, não. Então tá, para ter muitas ideias, a gente vai colocar 8 horas aqui de brainstorming. Não vai dar, uma hora vocês vão cansar, vai cessar e tal. Também não passa demais, porque senão trava, né? E aí vocês vão designar alguém que vai ser a pessoa lá que vai controlar o tempo, que vai estar de olho no tempo para ficar alertando. Ó, pessoal, já foram 10 minutos, ainda temos mais 20 minutos aí, ó, pessoal, já foram 20, temos mais 10, pessoal, 5 minutos, vamos lá, reta final. Então, alguém que vai estar fazendo esse controle.
o problema ele tem que vir em forma de pergunta. Não adianta você colocar lá o problema, por exemplo, lixo industrial jogado no leito do rio tal, em tal cidade. Isso não vocês vão ter dificuldade. Vocês vão ter que formular o problema como uma pergunta. De que forma solucionar o lixo despejado no rio tal, do bairro tal? Quais os melhores meios de eliminar o despejo de lixo no rio tal? Como podemos em conjunto eliminar o despejo do rio tal? Então, o tópico tem que ser analisado em forma de pergunta. Então, e os membros eles vão estar respondendo essas perguntas. Todo mundo entendeu? Entendeu? Então, beleza. Antes de começar, cada um vai pensar um pouquinho. Dá uns 5 minutos aí, porque aí cada um já vai pensando, anotando umas ideias bacanas, sem começar a tempestade de ideias em si. Todo mundo está anotando ali. Deu 5 minutos, a pessoa que está controlando o tempo avisa. Fala, vamos lá, começa, apresente sua ideia. Aí eu anotei um monte de coisa que eu já começo. Tal coisa. Você tal coisa. Tal coisa. Aí todo mundo começa a participar, se envolver, vai desenvolvendo, vai desenvolvendo. E vocês vão perceber que à medida que todo mundo for despejando as ideias na roda, na mesa, vão começar a surgir novas ideias dessa combinação de visões. Então, esse é o grande segredo do brainstorm, né? Você conectar ali diversas cabeças para propor a solução de um problema, e essas cabeças elas atuam de forma complementar. E é isso que, naturalmente, quando dá 10 minutos ali, 5 minutos, já começa a surgir uma combinação. Peraí, então isso com isso, outra ideia. E uma pessoa ali vai começar a anotar tudo. Tem que ter alguém anotando. Você falou, eu anoto. Você falou, eu anoto. Sugiro que a pessoa que anote, ela seja a mesma pessoa que controle o tempo e a mesma pessoa que vá apontando para quem está falando mais, para quem está falando menos, que vá fazendo essa direção. Pode ser o líder do grupo que vocês definiram, mas é importante, o líder também tem que soltar ideias. Ele tem um duplo papel aí, um papel acumulado. Primeiro papel de contribuir com várias ideias, segundo papel de administrar o brainstorming do grupo, anotando todas as ideias, controlando o tempo e fazendo um equilíbrio para que todos participem igualmente. Vai anotando as ideias, né? Eu coloquei no slide numa folha de flip chart, mas é o ideal uma folha grande de caderno, que você não fique preocupado em anotar a linhazinha, vai anotando de qualquer jeito, de qualquer forma, para não travar o processo, que isso também é bloqueio criativo, né? Você quer anotar bonitinho na linha, com a letra bonita, aí o outro está falando, e você fala, pior erro do brainstorm, você fala, peraí que eu não anotei. Quando você fala, peraí que eu não anotei, você segue o fluxo. Então, vai anotando rápido, tudo rápido, tudo rápido, tudo rápido, tudo rápido, tudo rápido. Terminou o tempo que você definiu, aí você vai agora esclarecer o significado de todas as ideias para os membros. Vamos lá, isso aqui que você falou, como é que é? Explica. Aí ele vai falar. Isso aqui que o fulano falou, como é que é? Ele vai explicar. Você vai apontar cada ideia, perguntar se alguém tem alguma pergunta sobre o seu significado, vai eliminar as duplicidades, aquilo que está se repetindo ali. Como você está anotando muito rápido, você não está pedindo para o grupo parar, não pode parar, então vai ter muita coisa ali repetida. E lembra, não pode ter restrição, você não pode falar que falaram besteira, você não pode falar, já falaram isso. Não, deixa falar à vontade. Não tem restrição. E aí, chega na etapa 3, vocês vão reunir as ideias afins e as classificar em temas e categorias. Então, você teve lá, sei lá, 80, 100 ideias anotadas. Bom, vamos ver como é que elas se combinam aqui. Bom, então aqui eu tenho um grupo de ideias que traz soluções financeiras. Aí eu reúno essas ideias num grupo chamado financeiros. Vocês vão ter que criar esses temas e categorias, porque as ideias, elas são definidas a priori, antes dos temas e categorias. Então, os temas e categorias vão depender das ideias que o grupo gerar. Então, essas aqui estão relacionadas a questões financeiras. Essas outras ideias aqui estão relacionadas com conscientização. Essas ideias aqui estão relacionadas com questões legais. E você vai agrupar as ideias de acordo com as suas semelhanças em temas e categorias definidos. Dentro de cada categoria, aí você vai procurar combinar as ideias similares e eliminar as duplicidades. Você vai ver que ainda vai ter alguma coisa ali que é parecida, que está duplicada. Você vai começar a filtrar nesse momento. E aí você vai selecionar as melhores ideias para serem analisadas, melhoradas e aproveitadas lá na frente.
e dá um grupo, dá um resultado para o grupo, dá um feedback sobre o resultado para o grupo que participou. O que o trabalho precisa conter? Então, o trabalho primeiro precisa conter as ideias todas escritas, todas as ideias que foram ali jogadas no brainstorming. E se você usar uma folha e for rabiscando tudo, a gente faz o esquema de depois tirar foto. Se você for fazendo no post-it, eu recomendo muito que faça no post-it, porque depois, quando chegar nessa parte de classificar por temas e categorias, vai ficar muito mais fácil. É essa dinâmica que a gente vai fazer na sala. A gente vai fazer uma dinâmica com post-it na sexta-feira. Quem for sexta-feira, leve o post-it. Então, por exemplo, você está falando, cada ideia eu estou anotando um post-it. Cada ideia eu estou anotando um post-it. Está todo mundo falando, eu estou anotando as ideias do post-it. Todo mundo falando, estou anotando as ideias. Todo mundo falando. Pum. Terminou, na hora de classificar por tema e categoria, eu não vou precisar ficar virando página, aquelas coisas. Eu vou pegando post-it, já vou separando. Coloco aqui na esquerda os que estão relacionados com questões financeiras, aqui na direita os que estão relacionados com questões de conscientização, ali na frente questões relacionadas a pessoas. Então ele facilita muito essa etapa de classificação por temas e categorias. Então, primeira etapa, vocês vão precisar apresentar no trabalho as principais mensagens do filme e as 3 principais mensagens do filme e uma delas como pode ser aplicada na solução do problema de vocês. Segunda etapa, o problema lá bem definido em forma de pergunta. Terceira etapa do trabalho, todas as ideias jogadas no processo de geração de ideias do brainstorming. Quarta etapa, as ideias classificadas em temas e categorias. Quinta etapa, as 3 principais ideias de solução para o problema social. Tá certo? Bom, é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro. Relembrando, então, que eu estarei a receber os trabalhos de vocês somente via o link Blackboard e somente até meio-dia de sábado. Tá ok? Não se esqueçam disso, para depois falar, professor, meu computador, não sei o quê. Tá bom? Vamos nessa, estou confiando em vocês. Se as ideias de solução forem tão boas quanto a identificação dos problemas, nós teremos trabalhos aí fantásticos e teremos soluções fantásticas para, de fato, aplicar na nossa sociedade. Tá certo, gente? E é isso. Quem quiser reposição sexta-feira, na mesma sala, a gente vai estar fazendo isso, tudo que eu falei aqui no vídeo, lá, junto, em conjunto, com orientação. Um abraço e até a próxima!